Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora abençoe nosso vídeo e medie a graça de Deus e do Espírito Santo para que tudo que dissermos seja condizente com a doutrina da Santa Mãe Igreja. Em nome de Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, galera do Lançar as Redes! Alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou Lucas Carvalho, esse é o Lançar as Redes e hoje é dia de liturgia da palavra. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Muito bem, irmãos. Faz muito tempo que nós não gravamos novos vídeos para Lançar as Redes, faz algumas semanas. Nos últimos tempos nós temos tido alguns problemas para conseguir gravar os vídeos. Nós estamos meio sem tempo, assim. Quem grava os vídeos sou eu, meus dois irmãos, o Jefferson e o Júnior, e meu primo lá do Pernambuco, o William. E basicamente o Júnior, que é meu irmão do meio, né? Ele vai casar esse fim do ano, daqui a 3 meses. 2 meses, 3 meses, pouco tempo. Então ele está preparando o casamento, entregando convite e tudo mais. O Jefferson, que é meu irmão mais velho, foi pai da minha sobrinha, Ana Carolina, lindíssima. Agora há pouco, então tem que cuidar dela, tem que ficar em casa e tudo mais. E não consegue gravar por causa que a neném faz muito barulho pra neném, né? E o William, que é meu outro primo, tá trabalhando em 2 empregos e vai casar no meio do ano que vem, então ficou meio corrido pra todo mundo. Além disso, ele tem seus compromissos na igreja também, serve em grupo de oração, vai à missa e trabalha no Arauto do Evangelho. Meu irmão, o Júnior, participa do Arauto. Então todos eles têm, né? Ficaram muito ocupados e eu também, trabalhando e estudando. Então nós acabamos meio que acabando deixando algumas semanas sem vídeo por causa dessas coisas, mas estamos de volta, estou aqui hoje para gravar mais uma liturgia do próximo domingo, 26º domingo do tempo comum. E nesse domingo a palavra é muito interessante, mas para introduzir a nossa palavra é preciso lembrar do que acontece no começo do capítulo do Evangelho. O Evangelho está no capítulo 9 de São Marcos. No começo do capítulo 9 de São Marcos, Jesus sobe até o monte, né, o Monte Tabor, e se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, que são seus discípulos prediletos, são seus amigos. E aí você percebe no começo do Evangelho de hoje, João está lá, né? João é o primeiro que fala, e João estava lá no Tabor. No Tabor Jesus se mostra, né, ele glorioso de fato, não como divino, né, mas com a alma puríssima. Ali ele mostra toda a beleza de uma alma santa, e ali ele se revela mais do que eles entendiam. Lembra-se que a primeira vez de que algum dos discípulos notou que Jesus não era só um homem normal foi Pedro, quando Jesus pergunta: quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Messias, o Santo de Deus. E Jesus fala: muito bem, quem te revelou isso foi o Espírito Santo, mas não dizeis a ninguém porque ainda não compreendeis. E logo depois, quando Jesus revela que vai ter que sofrer, e Pedro vai lá e fala que não, Jesus diz o que para ele? Não tens os pensamentos de Deus, tem os pensamentos dos homens, né? Então, você tem que entender que antes do Monte Tabor, né? O Monte Tabor é mais um sinal. Os apóstolos ainda não entenderam quem é Cristo. A primeira vez que um discípulo apóstolo vai dizer que Jesus de fato é Deus, é só depois da ressurreição. Tomé se ajoelha e diz: meu Senhor e meu Deus, depois que toca o lado de Jesus. Antes disso, os discípulos ainda não entendem direito o que é Jesus, quem ele é, se ele era Deus, se ele era um homem, como era. Então antes do Monte Tabor, Jesus era um grande profeta, era o Messias, era o Cristo, né? Aquele que devia vir. Mas o que era esse homem que devia vir, eles ainda não compreendiam. Ainda não compreendiam por quê? Porque tinham os pensamentos dos homens. Eles tinham entendido que ele era o Cristo, o Filho, o Santo de Deus,
Mas o que era esse Cristo ainda não tinha a compreensão perfeita. Por isso que Jesus diz: não dizeis a ninguém, não proclamais. Por quê? Porque tem os pensamentos dos homens. Tem que acontecer o que? Uma conversão. Conversão é metanoia. Metanoia é o que? Mudança de pensamento. Por quê? Porque o pensamento de Deus é Cristo. Lembra? Sabedoria encarnada é Cristo. O pensamento de Deus é aquilo que faz, né? Por ele todas as coisas foram feitas. É Cristo. Cristo é a sabedoria encarnada. É o pensamento de Deus é Cristo. Quando você tem a metanoia, quando você tem a conversão, é porque você muda a sua mente para a mente de Cristo. Você começa a ter os pensamentos de Deus, a agir como Cristo. Então Jesus diz para os apóstolos lá, quando Pedro diz que ele é o Santo de Deus, que eles precisam ter uma metanoia, uma conversão, não tem os pensamentos de Deus. Quando ele sobe ao Monte Tabor e brilha, e fica aquela figura luminosa, vem uma voz que diz, que é o próprio Pai: este é meu filho, ouvi o que ele diz. Por quê? Porque o reino dos céus entra pelos ouvidos. O ouvido transforma a sua mente, transforma você, e você vai se tornando cristão, ou de Christ, certo? Ouvi o que ele diz, está lá no Monte Tabor e está no começo desse capítulo 9 de São Marcos, que está o Evangelho de domingo. Então, lá no Monte Tabor, Deus Pai diz com todas as letras: este é o meu filho. Ouvi o que ele diz. Eles precisavam escutar e mudar os seus pensamentos. Existe um erro em pensar como o mundo pensa. O erro do mundo é pensar como o mundo mesmo. Nós cristãos estamos no mundo, mas não somos do mundo, pensamos como Deus. Veja a cruz. A cruz é exatamente a conversão perfeita, porque você olha para a miséria, para aquilo que é uma condenação, e consegue ver que no sofrimento existe uma salvação. Que Deus consegue se aproveitar da dor para te santificar, para te mudar, para te transformar em outro Cristo. E aí começa o Evangelho de domingo com o João chega para Jesus e diz: vimos um homem expulsar demônios em seu nome e o proibimos, porque não anda conosco. Ou seja, eles viram um homem que expulsava demônios em nome de Jesus, e que os demônios eram expulsos. Ele exorcizava, mas ele não era dos discípulos de Jesus, não andava com Jesus. E aí Jesus diz: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. E aqui está um grande perigo, irmãos. Um grande perigo. Quem escuta essa palavra que Jesus diz: quem não está contra nós é a nosso favor, né? No nosso mundo ecumênico, amor, jujubinha, a galera quer vir e dizer o quê? Não, você está vendo? Jesus está dizendo aqui: quem não é contra nós é a nosso favor. Quem não é demoníaco, né? Quem não é satanista está a nosso favor. Para de pregar. Você aí que diz que a Igreja Católica é certa, você que diz que a salvação só entra pela Igreja Católica, você é contra Jesus. Jesus está dizendo: quem não é contra nós é a nosso favor. Mas, irmãos, é preciso entender o contexto da palavra. Mas aí, para pregar, né? Já que nós temos que ver que a Bíblia, irmãos, é um livro só. Já dizia Bento XVI, nós precisamos ousar ler a Bíblia toda como um livro só, desde o Antigo Testamento. Então a Bíblia não pode ser o que? Controversa. A Bíblia não pode se contradizer. E para isso tem que ter a interpretação correta. Então eu quero que você veja aí em Mateus capítulo 12 que Jesus diz a frase contrária a essa. Jesus diz em Mateus capítulo 12, eu não me lembro o versículo agora, ele diz: quem não está conosco está contra nós. Quem não se reúne comigo dispersa. Veja que absurdo. O mesmo Cristo diz no capítulo 12 de São Mateus: quem não está comigo está contra mim. E no capítulo 9 de São Marcos vai dizer: quem não está contra mim está a nosso favor. E aí? Jesus está se contradizendo? Ou é uma mentira na palavra? Será talvez vai dizer alguém que não, mas veja, é que Marcos é um evangelho mais antigo, então ele tem a verdade, enquanto Mateus inventou. Não. Quem estuda de fato a exegese da Bíblia vai saber que existe uma fonte chamada fonte Q,
que é igual para Lucas e para Mateus, por isso que eles têm muita coisa igual no Evangelho, com a mesma frase, porque os dois leram a mesma fonte, que nós não sabemos qual é, mas que está nos dois, e aí foi documentado pelos dois. Mas essa fonte que, se você for estudar a exegese, ela é tão antiga quanto Marcos, ou até mais antiga. Por isso que os dois leram, porque ela era importante já na época dos discípulos, né? Já na época que eles escreveram. Então não tem dessa de falar que uma é mais antiga que a outra. Não, duas frases escritas de Jesus na mesma época, muito próximo, né, de gente que conheceu Jesus ou conheceu um apóstolo direto de Jesus, e são contraditórias. Mas aí você olha o contexto, porque o texto sem contexto, já diria Padre Léo, vira pretexto para você usar na sua vida. E Bíblia não é feita para ser pretexto, mas é feita para ser vida, na nossa vida, na nossa história. No capítulo 12 de São Mateus, Jesus é indagado pelos fariseus, dizendo que ele expulsa demônios em nome de Belzebu. E aí Jesus já rebate, né? Dá o Hadouken. Diz para eles assim: então, em nome de quem expulsam demônios os seus discípulos? Diz para os fariseus. Veja que existem exorcismos que não são cristãos, que não são dos discípulos de Jesus, são dos discípulos dos fariseus. Ele diz, afirma, em nome de quem eles expulsam demônios? Porque um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. E aí, depois disso, Jesus diz: quem não está comigo está contra mim. Quem não se reúne comigo dispersa. Do que ele está falando, irmão? Ele está falando de exorcismo. Exorcismo é contra quem? Contra o demônio. Quando Jesus diz: quem não está comigo está contra mim, ele está falando do demônio. Do demônio. Quem não está comigo está contra mim. Isso quer dizer o quê? Para dizer em que lado você está, se você está a favor ou está contra, tem que ver o que você combate. Não importa tanto se você está próximo ou não, ali físico de Jesus, né? Se você era um dos apóstolos, mas importa que se você expulsa o demônio, você está contra o demônio. Se você está contra o demônio, você está a favor de Jesus. E agora, eu quero que você vá ver o contexto de Marcos. Depois que Jesus desce do Monte Tabor, ele se revelou o Filho de Deus para os discípulos Pedro, Tiago e João. Eles chegam lá embaixo e um homem vem para Jesus com um menino que é endemoniado, tem epilepsia endemoniada. E ele diz para Jesus pedir aos seus discípulos que expulsassem o demônio do meu filho, e eles não conseguiram. Os discípulos andavam com Jesus, mas não conseguiam expulsar o demônio. Isso é ainda no capítulo 9 de Marcos, logo antes. E agora, João chega para Jesus e diz o quê? Nós encontramos um homem que expulsava demônios em seu nome e o proibimos. Veja que existe um quê de ciúmes aí. Os próprios discípulos de Jesus não conseguiam expulsar demônios em nome de Jesus. Mas existia um outro homem que não andava com Jesus, mas que conseguia expulsar demônios. Então eles o proíbem. Por quê? Porque não andava conosco, porque não era dos nossos, porque não estava aqui no meu grupinho. E aí Jesus diz: não o proibais. Ninguém vai sair, ninguém expulsa demônios em meu nome e depois sai falando mal de mim. Quem não está contra nós está a nosso favor. Quem não está a favor do demônio, do capeta, do resmungão, do barba ruiva, dele, quem não está a favor dele, está a nosso favor. E aqui é que está a verdade ecumênica, certo? Enquanto um homem está combatendo o demônio, eu não reclamo disso, eu não proíbo isso. Se ele está pregando contra as artes do demônio, contra aquilo que é infernal neste mundo, eu não sou contra, eu sou a favor. Porque quando você não expulsa o demônio, quando você não prega contra o demônio, você deixa que ele tome. Por isso que ele é o príncipe deste mundo, porque não é combatido. Mas isso não quer dizer que agora eu vou aceitar tudo que vem de uma pessoa que não é da igreja, mas porque ela combate artes do demônio, coisas do demônio, coisas do inferno. Então agora eu aceito tudo que ela faz está certo. Não!
Não, porque existe uma verdade, e a verdade é Cristo. Eu não posso, por exemplo, se um rapaz que não é da igreja fala em nome de Jesus e prega contra os pecados, né? Contra atividades, contra doenças espirituais, isso está certo, ótimo, muito bom, ajuda muito. Porém, se ele segue uma doutrina falsa, uma doutrina de mentiras, eu não posso compactuar com ele nisso que ele diz que é mentira, porque o pai da mentira é o demônio. Não é porque o cara faz uma coisa certa que eu devo santificá-lo. Não, isso que ele faz é certo, mas isso aqui que ele está dizendo é mentira. Porque eu tenho que combater o demônio, vindo de onde for. E aí segue Jesus no Evangelho, no final do Evangelho ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, se tua mão te leva a pecar, corta, é melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E aí Jesus dá um passo a mais, ele fala que você tem que combater o inferno, mas ele mostra que o principal lugar onde você tem que agir é em si mesmo. O fogo do inferno está primeiro em mim. O primeiro inferno que tem que ser combatido é aquele que está dentro do meu coração. Então eu combato aquilo que está dentro de mim. Se minha mão me leva a pecar, eu corto. Se meu olho me leva a pecar, eu tiro ele. Se minha orelha me leva a pecar, eu corto ela. Paro de escutar, é melhor entrar na vida eterna sem um dos membros do que ir inteiro para o inferno. Jesus está dizendo que a verdadeira conversão começa primeiro em mim. Se eu quero santificar o mundo, se eu quero tirar o demônio do poder, digamos assim, se eu quero boicotar o inferno e os seus leais seguidores, eu primeiro tenho que ser um leal seguidor de Cristo. Eu tenho que viver a metanoia, a verdadeira conversão, começar a pensar como os pensamentos de Cristo, de que este mundo não vale nada, de que o que importa é o céu, é para lá que eu vou, é para lá que eu nasci. É disso que fala o Evangelho deste domingo. Neste 26º domingo do tempo comum, eu te convido, irmão, a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e pedir pelas mãos de Nossa Senhora que Deus nos dê uma verdadeira conversão. Nos dê a conversão de combater o inferno, dentro e fora de nós, mas principalmente dentro. O primeiro lugar onde eu devo santificar é o meu coração, é a minha alma, são as coisas que eu penso, que eu sinto. Será que os meus sentimentos são de Deus? Será que eu tenho reagido conforme Deus quer, ou eu tenho deixado a minha carne tomar conta do meu espírito? Será que os meus pensamentos são de Deus? Será que os meus pensamentos são do alto? Ou eu tenho pensado nas coisas dessa terra? Tenho gastado minha vida, o meu tempo e as minhas vontades com aquilo que é deste mundo, tenho deixado a vida eterna para lá. Meu irmão e minha irmã, neste dia, pelas mãos de Maria, nós vamos assaltar o céu, porque o reino dos céus é assaltado pelos violentos. Nós vamos fazer violência com a nossa oração, com a nossa vida. Não basta dar um pouco para Deus, não basta dar grande parte para Deus, é preciso dar tudo. E hoje nós damos tudo, Mãe, pelas suas mãos, ao nosso Senhor, para que hoje seja extirpado, caia por terra todas as obras do inimigo em nossa vida, e que nós consigamos ser sinal de Deus neste mundo. Te pedimos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, meu irmão, se você gostou, curte, compartilha. E agora eu peço especialmente, irmão, por favor, como eu disse, nosso canal está tendo dificuldades para gravar os vídeos, e quando a gente não grava vídeos, o alcance das publicações fica reduzido. Então nós não conseguimos fazer o Evangelho chegar muito longe com as nossas publicações. Então você, irmão, que acompanha o nosso canal, que sabe quanto a gente se dedica para fazer aqui um canal com a palavra da igreja, com a doutrina da igreja, de fato, compartilhe esse vídeo, irmão, marque os seus amigos, compartilhe a nossa página no Face, se inscreve no nosso canal, coloca lá o link lá na sua linha do tempo.
As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus e muitas vezes é você o canal que Deus quer usar. Desde já, Deus te abençoe. Até a próxima. Eu sou